Olá, queridos, a paz do Senhor seja com todos. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você não for inscrito, eu peço que você faça a sua inscrição. É só clicar no botão inscrever-se e você já estará inscrito. Peço também que você deixe seu like, seu comentário acerca do que nós vamos falar, sobre a sua opinião, sobre o que você deseja que nós falemos aqui. E peço também que você compartilhe. Aí embaixo na tela desse vídeo você encontra essas opções. E você vai encontrar o botão compartilhar. E assim você consegue compartilhar tanto com seus contatos no WhatsApp, quanto no Facebook e no Instagram, na aba compartilhar. Hoje eu quero falar a respeito da santidade, sobre o que significa ser, de fato, santo, como a palavra do Senhor diz lá em Levítico, capítulo 20, no versículo 7, né? Sede santos, porque eu sou santo. Mas o que significa ser santo? Muitas pessoas vão dizer, tem que colocar uma roupa, cobrir da cabeça aos pés. E a palavra, na verdade, santo significa ser separado. O que é ser separado? É continuar no mundo, porque nós estamos no mundo. Nós precisamos nos locomover, precisamos trabalhar, precisamos nos alimentar, nos vestir. Mas fazendo isso sempre sem nos desviar da vontade do Senhor. Isso é o que faz a pessoa ser santa. Porque santo significa ser separado para o Senhor. Ou seja, nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos a Ele. Então temos que andar de acordo com a palavra do Senhor. E eu começo lendo a carta de Pedro no capítulo de número 1. A primeira carta de Pedro no capítulo de número 1, versículo de número 13 em diante. Ele vai falar exatamente sobre isso. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu, na revelação de Jesus Cristo. Então você começa a entender o que Pedro está falando aqui. Ele fala, cingindo os lombos do vosso entendimento. Então a santidade ela começa onde? No entendimento, tendo sabedoria. Aí continua falando, sede sóbrios. Sobriedade é aquela pessoa que não se embebeda, né? Que não se procura em medicamentos ou bebidas, sair da sua sobriedade. Não, a palavra está falando, temos que ser sóbrios. Mas também está dizendo que nós temos que ser sábios. A pessoa que é sóbria, ou seja, é uma pessoa que não está envolvida com bebida alcoólica, com drogas, com entorpecentes, com medicamentos que buscam tirar a sobriedade da pessoa, mas também está falando a respeito da pessoa ser uma pessoa de caráter sóbrio, de caráter que não é duvidoso, uma pessoa que vive a sua vida de forma reta, né? De forma sábia, de forma entendida. Uma pessoa que não é levada por discursos, por influenciadores que buscam burlar a palavra de Deus para que tenha uma aceitação dos seus pecados. Né? Ser sóbrio é ser uma pessoa que age com sobriedade dentro da escritura da palavra de Deus e assim consegue viver de maneira santa, mas sem também ser uma pessoa religiosa ao extremo. Versículo de número 14. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Ou seja, ser sóbrio também é ser uma pessoa que não é ignorante. Por quê? O que é ignorância aqui nesse contexto? É uma pessoa que não conhece a palavra. É uma pessoa que não conhece a doutrina cristã, que não conhece os mandamentos do Senhor, que não conhece as vontades ou a vontade do Senhor para com as nossas vidas. Né? Então ele está falando aqui, ser obediente, como filhos. O filho obedece, o filho, embora ele tenha suas vontades, seus pensamentos, o seu desejo, e quando ele está sob a tutela do pai, da mãe, o pai é quem dá as ordens, né? Porque o pai, ele zela pelos seus filhos. Então ele traz esse paralelo aqui para a gente, né? Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências. Que são as concupiscências? São os desejos da carne, né? Que o mundo ele tenta impor como naturais, como se fossem da natureza. Só que eles omitem, né, que, embora nós temos desejos pecaminosos, desejos, né, da nossa concupiscência, da nossa carne, nós temos que lembrar que a nossa carne ela é totalmente corruptível. Ela foi deflagrada por causa do pecado. Então, não é porque que você tem esses desejos pecaminosos que você deve se entregar a eles. Porque, embora você ache que nasceu com você, na verdade eles foram desenvolvidos, porque isso está no DNA de todo homem, o pecado.
e eles são desenvolvidos à medida que a pessoa vai se entregando a eles. Se uma pessoa ela busca se refrear dos seus instintos, né, adâmicos, naturais, por conta do pecado, ela acaba sendo cada vez mais engodada. Uma vez que ela abre uma porta para um pecado, outros ainda vêm com ele. Por quê? Porque há uma brecha espiritual. Continuando aqui, versículo 15, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Ou seja, não é só ser santo ali na hora do culto, dar louvor, glória a Deus, oferta, ouvir a palavra. Não, de toda a vossa maneira. Se você for fazer um negócio, você tem que ser de uma maneira santa, sem vestígios de querer burlar, de querer levar vantagem sobre uma pessoa, de querer enganar para ter lucro. Ou no relacionamento, você está envolvido num relacionamento sério com uma pessoa e você fica flertando com outras, fica até tendo casos com outras, ou vive uma relação fora, com conjunção carnal fora da palavra de Deus, né? Não, sede santo em toda a vossa maneira de viver, ou seja, em todas as áreas, em todos os momentos. É claro que os pensamentos maus vêm, os desejos maus vêm. A palavra fala, né, que o nosso coração ele é enganoso, né? E a gente precisa guiar o nosso coração. Inclusive no último vídeo eu falo a respeito disso, que nós não devemos seguir o nosso coração, mas sim guiar o nosso coração. Porque se nós buscamos seguir o nosso coração, nós logo estaremos cometendo as vontades da carne. Por quê? Porque o coração é carne, é carnal. Então nós precisamos guiar o nosso coração com isso aqui: sabedoria, com sobriedade, com inteligência e com temor do Senhor. Versículo de número 16. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo, né? Como eu falei sobre Levítico, capítulo 20, versículo de número 7. E ele continua dizendo: e se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga, segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, ou seja, da nossa vida, porque nós somos peregrinos nessa terra, sabendo que não foi por coisas corruptíveis, como prata, ouro, que fostes resgatados das vossas maneiras vãs de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Então aqui mais uma vez ele fala para a gente ter o quê? Sobriedade, da gente ter o temor do Senhor e confiar somente nele. Embora que a tradição, né, familiar, e geralmente a família tem uma tradição religiosa também, ou não, ou ela é ateia, mas a gente tem que viver aqui, ó, resgatados da nossa maneira vã de viver, ou algumas tradições da vã maneiras de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Não é porque é tradição que está de acordo com a vontade de Deus, com a palavra de Deus, né? A gente precisa viver como a palavra fala, né? Remindo o tempo, ou seja, não é porque você viveu no erro, cresceu no erro a sua vida inteira que você tem que continuar vivendo ou morrer no erro. Não, você tem que remir o tempo. Por quê? Porque os dias são maus. Então a gente precisa mergulhar no conhecimento da palavra, mergulhar no conhecimento da verdade, porque os dias são maus e a gente só pode confiar inteiramente na palavra do Senhor. Versículo 19, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Aí no versículo 22 ele fala, purificando a vossa alma na obediência à verdade, para a caridade fraternal, não fingida, amai-vos cordialmente uns aos outros com o coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível palavra de Deus, viva, que permanece para sempre. E aí eu quero terminar lendo o Provérbios, de número 18, no versículo 1. Ele vai dizer assim, ó, busca o seu próprio desejo aquele que se separa, insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Não toma prazer o tolo no entendimento, senão em quem se descubra o seu coração. Então você vê que quem vive seguindo o coração, seguindo os desejos naturais, a palavra fala que essa pessoa é um tolo. Por quê? Porque ela acredita que ela é entendida, que os pensamentos dela são puros, que os pensamentos dela são verdade, porque ela tem esse pensamento. Ela não se permite o contraditório.
ela não se permite ser repreendido na palavra do Senhor, que é a nossa maior fonte de sabedoria, que é a nossa fonte de fé, a nossa fonte de segurança. Então a pessoa ela se deixa envolver pelo seu coração, ela não quer abandonar, abdicar das suas práticas, por causa do desejo do coração. E é isso que a palavra de Deus quer que você entenda. Que você, como eu falei no último vídeo, não viva segundo o teu coração, mas guie o seu coração. E assim você vai estar seguro, assim você será uma pessoa sábia, uma mulher sábia, um homem sábio. E vai viver de uma maneira santa, sem ser aquela pessoa religiosa, chata, mas ser uma pessoa que não negocia os seus valores. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Até o próximo vídeo e viva o Senhor Jesus.